vamos de contradição? Hoje eu tô aqui pra gente fazer uma tag literária, a tag das contradições. Se você não sabe o que é tag literária, fica aí que você já vai entender. Basicamente eu tenho que responder algumas perguntas que viram aí tags, então as pessoas acabam respondendo. Essa tag era uma tag gringa que foi traduzida e eu vi lá no canal da Paola do Livros e Fuxicos. Vou deixar aqui na descrição o canal dela. Se você gosta desse tipo de vídeo, me escreve aqui nos comentários pra eu saber, pra eu fazer mais. É a primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo aqui. Então curte o vídeo também, importante, me ajuda pra caramba. Deixa um comentário legal, porque vocês assistem os vídeos e vocês falam que vocês querem me ajudar, mas vocês não deixam comentário. Então deixa um comentário bem da hora aqui embaixo, curte este vídeo e ativa as notificações pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E agora, sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. Então vamos lá, a primeira pergunta é: eu adoro este gênero, mas eu não curti esse livro. E é claro que quem tá acompanhando os últimos vídeos sobre livro aqui do canal vai saber o que eu vou falar, não tinha como não ser, porque eu tô com muito fresca a imagem deste livro horrível na minha cabeça. Me perdoa se você gosta aí dessa saga, desses livros, mas eu tô falando de Belo Desastre. Belo Desastre tem uma premissa que por si só já é muito problemática para mim, pode ser que pra você não seja. Eu já falei muito mal dele neste vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir. Lá eu acabei com o livro, mas aqui eu vou resumir o porquê que eu não gostei. Basicamente a gente tem um protagonista que ele é muito autoritário e ele acha que ele vai resolver tudo na birra, tudo do jeito dele. E a gente tem inclusive um outro protagonista nessa lista aqui que parece muito com ele. Mas diferente desse protagonista que a gente vai falar depois, nesse livro aqui a gente vai ter um personagem que ele é extremamente problemático, ele é muito agressivo, ele é lutador, então a gente já imagina que ele seja uma pessoa agressiva, mas isso não é regra. Porém, aqui no caso de Travis, é muita regra sim. Travis Maddox é um lutador e ele vai conhecer a nossa protagonista e ela vai fazer tudo que ele quer. A gente acha que ela vai ser uma menina que vai ser muito empoderada, mas ao longo do livro a gente vai vendo que ela é muito cadelinha dele, ela fica baixando a cabeça pra tudo que ele fala. E ele dá um surto, quebra tudo, aí ela vai e fala assim: ai, tá bom, vou lá ficar com ele, porque ele quebra tudo, coitado, ele tá mal. Então ele faz tudo ser do jeito que ele quer, ele contradiz ela, enfim, é um caos, gente, é horrível, é péssimo. Me senti mal lendo esse livro, eu só terminei porque eu realmente queria terminá-lo pra ter uma opinião concretizada. Ele tem um epílogo, assim, um pós, que eu achei bem péssimo. Eu não gosto e eu não pretendo ler mais nada, como eu já disse nesse outro vídeo, dessa autora. Eu não gostei da escrita, não gostei do pensamento, não gostei de pra onde as ideias dela vai. Então esse é um gênero que eu gosto muito, que normalmente é romance, uma coisa mais adolescente, mas esse livro aqui não rolou. Um outro livro que a gente pode usar pra comparar as histórias, eles estão ali numa universidade, tipo um enemies to lovers, por assim dizer. Então a gente tem um protagonista que vai se apaixonar pela protagonista, que a gente nunca imaginou que eles iam se gostar, que são de mundos diferentes. Então a gente pode fazer uma comparação com o livro O Acordo. E este é um livro que eu fiquei de 4 por ele, achei incrível o livro. E aqui a gente tem um casal extremamente saudável, uma coisa que funciona e que os dilemas fazem sentido. Eu entendo que nem tudo precisa ser, saudável, não sei o que lá, mas eu acho que vai depender da premissa do livro. Nesse tipo de livro de romance mais jovem, assim, eu não acho que funciona mais na minha cabeça Belo Desastre. Eu acho que vendo agora, inclusive a capa de Belo Desastre diz muito sobre o livro, na minha opinião. Pergunta número 2. Eu raramente leio esse gênero, mas eu li esse livro e eu me apaixonei por ele. E eu não vou citar um livro, eu vou citar 8. Atualmente eu tô no 6º, mas eu já vou citar todos os 8, porque eu sei que isso vai acontecer. E eu tô falando de romances de época e eu tô falando de Bridgerton. Eu assisti Bridgerton quando estreou ano passado e eu me apaixonei pela série, gostei muito. Eu gostei na época, mas depois, com o tempo, eu reassisti e eu fui me apaixonar de fato por ela. E isso me trouxe o contato com os livros, ainda mais antes de lançar aí a 2ª temporada. Então desde o começo do ano eu tô lendo todos os livros e eu me apaixonei por romance de época. É um gênero que eu não vou largar nunca mais, que eu preciso pelo menos, sei lá, é que eu não sei como é que vai ser minha vida pós Bridgerton, sabe? Então assim, eu vou tentar lidar com isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre Bridgerton, eu só vou dizer que eu sou completamente apaixonada e você pode ver as minhas opiniões clicando neste vídeo que eu fiz aqui em cima, em que eu falei só sobre Bridgerton. Eu tô falando do 1º ao 4º livro aí, detalhe tintim por tintim. Então eu fiz antes de estrear a temporada, você pode assistir clicando aqui em cima nos cards. E, enfim, eu tenho que dizer Bridgerton. Eu nunca li romances de época e quando eu comecei foi com Bridgerton e tudo na minha vida. Terceira pergunta. Eu adoro esta temática, mas eu odiei este livro. Eu adoro a temática de livros de romance e tal, do gênero de romance, mas com a temática
hot, esses livros que vão mais pro lado amor caliente. Foi uma área que eu comecei a acompanhar de livros tem uns 2 anos e eu gostei bastante, achei que leva pra outro lugar, sabe? A mente e tal, assim. Enfim, quem já leu o livro hot sabe do que eu tô falando. Mas depende muito do hot, tem que funcionar pra mim. Aqui, neste livro, o problema não é o hot em si, na minha opinião. Não é este o problema. Eu não consegui terminar a trilogia, por aí vocês tiram. A gente tem um protagonista que ele é horrível, ele é péssimo, ele é horroroso e ele é extremamente mandão. Lembra que eu falei que fazia alusão ao Travis lá de Belo Desastre? Então, ele tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que ela tá numa loja de roupas, ele olha lá de fora e fala, você não vai comprar esse vestido. E ela fala, eu vou comprar sim. E ele fica batendo o pezinho e coloca ela no colo e conta até 3 e fala, olha, eu vou contar até 3. Que ódio eu tenho desse protagonista, que ódio, que ódio. Ah, eu não sei se eu falei o nome do livro, mas eu tô falando de O Amante. O Amante... Gente, O Amante, sério, não leio este livro. Eu li O Amante e aí eu tava lidando, eu falei, beleza, tô lidando. Aí eu fui ler o segundo, que é o Eu Submissa. Pra mim, tudo acabou aí. Eu achei que ali foi a gota d'água pra mim, eu parei logo nos 20%. E depois eu fui ver o terceiro livro só pra ver o que rolava. E é aquele clichê de 50 Tons de Cinza, né? Que tava tão em alta dos anos de 2010, ali 2012, 2018, 2008, que eram trilogias que começavam com livros mais hots, né? Então começava no primeiro livro eles se conhecendo, no segundo eles terminando e tendo problemas, e no terceiro se casando. Isso aí virou praticamente padrão. Todo mundo fazia com essa formulazinha de bolo pronta, que era uma trilogia de dá tudo certo, dá tudo errado, a gente se casa. Então é a mesma coisa essa trilogia aí do Amante. Eu detestei, eu achei muito ruim mesmo, e eu não recomendo de jeito nenhum. E mais uma vez, fazendo aí uma comparação, um livro hot que eu acho que funciona muito e que segue a mesma linha de trilogia, eu poderia citar o próprio 50 Tons de Cinza, que inclusive tem um vídeo muito completo aqui no canal falando só sobre 50 Tons de Cinza versus Grey, você pode assistir clicando aqui em cima, e lá eu comparei as duas perspectivas, do Grey e da Anastácia. Então eu poderia citar aí 50 Tons de Cinza, mas eu vou falar de Peça-me o que Quiser, que é uma trilogia que segue a mesma dinâmica de no primeiro livro eles se conhecem, no segundo dá meio ruim, no terceiro dá bom, eles se casam, têm filhos e vivem felizes para sempre, e tem o hot. É um hot muito fora da casinha, que vai pra um lado aí muito mais mesmo do que eu tava acostumada, mas eu percebi que quando eu cheguei no final do terceiro livro eu tava muito carente dos personagens, eu tava muito carente do protagonista, eles são muito cativantes e eu queria saber mais deles. Inclusive saiu aí mais um livro que segue a história deles, a gente vê o que acontece depois e eu quero muito ler. Aí a gente vai para o reverso. Eu odeio essa temática, mas eu adorei este livro e eu vou falar de Com Amor, Lukov. Eu acabei de ler esse livro tem pouco tempo, ele tem 500 páginas e ele é um livro que eu achei longo demais. Pra mim, o problema de Com Amor, Lukov é que ele tem mais páginas do que precisava. Na minha opinião, eu sei que muita gente ama esse livro, é apaixonado por ele, não vê defeitos, mas eu acho que tem muita coisa inserida nesse livro que não serve pra nada, e como é um livro único, não vai ser usado no futuro, então poderia ter sido removido, que não teria feito diferença nenhuma, e também... é pra dar profundidade. Não achei que deu profundidade nenhuma, e muitos pensamentos da Jasmine que vão muito além, que eu acho que não precisava. Então, é uma temática que eu não curto tanto, que é enemies to lovers, né, que são inimigos, que depois viram amantes, né, que, enfim, namorados aí. E aqui a gente tem a Jasmine e o Ivan. E eu gosto do casal, eu acho que eles são um ponto mais alto, assim, de longe. Eles são personagens muito carismáticos, que trazem coisas muito diferentes e perspectivas muito dinâmicas, que a gente vai se apaixonando por eles e vai gostando e querendo saber o que vai acontecer na vida deles, como eles vão ficar juntos, o que aconteceu no passado. Mas o problema, realmente, pra mim, é um pouco do roteiro. Então tem algumas coisas ali que ficou meio confusa pra mim. Por isso eu não favoritaria, mas de 5 estrelas eu daria um 4. Foi a nota que eu dei aí. E eu gosto bastante, então tirou um pouco essa trava que eu tinha na minha cabeça sobre Enemies to Lovers. E outro exemplo que eu vou citar aqui, eu já falei dele agora há pouco, mas vou citar de novo, é O Acordo, que é outro livro que vem de Enemies to Lovers. Também poderia citar The Honeymooners, que vem de um casal aí que não se gosta, mas que dá super certo depois, que também são Enemies to Lovers. Então eu poderia citar uma lista aí desse gênero que eu não sou tão chegada, mas que eu consegui ler alguns livros muito bons. Eu tô indo numa fase que eu não tô vendo sinopse, então às vezes eu tô pegando Enemies to Lovers, mesmo que não seja um gênero que eu gosto. Eu gosto muito mais de Friends to Lovers. Enemies to Lovers eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas como eu não tô lendo sinopse nem nada, eu tô só indo, eu tô tendo algumas surpresas positivas, algumas nem tanto, né, como falei de Belo Desastre, mas eu gostei muito aí de Com Amor, Lukov, mudaria algumas coisas, mas o livro é muito delicinha. Ele é aquele famoso slow burn, então demora muito pra rolar o casal, e eu vou te falar, já vou te dar esse spoiler, que ele só rola no último 1% do livro. Faltando 2% pra acabar, começa, 1% rola. Essa é a minha crítica a este livro. Queria ver mais do casal. A mesma coisa que aconteceu na segunda temporada de Bridgerton. Queria ver mais aí do casal. Mas é isso. Esse aí seria um gênero que eu não sou tão chegada, mas que eu adorei esse livro.
Número 5, vamos falar de eu adoro este autor, mas eu odiei esse livro. E eu não vou nem fazer mistério, eu vou falar da Kiera Cass. Eu não tem como você não se apaixonar pelo universo de A Seleção. Pouquíssimas pessoas que eu falei não gostaram de A Seleção, então a trilogia é muito legal, é muito gostosa. A gente tá louco pela adaptação que nunca vem aí na Netflix. Mas A Herdeira deixou muito a desejar. A sequência que tá ali no mesmo universo, que vai contar a história da filha da América, é muito decepcionante. Desde a escrita até a expectativa que a gente gerou neste livro, até a expectativa que a gente começa a gerar na história e o final, assim, A Coroa, achei péssimo, dá pra fazer inclusive o combo de Herdeira e A Coroa, 2 livros péssimos que me decepcionaram muito e é de uma autora que eu gostava bastante. Número 6, eu já havia lido um livro desse autor e eu não tinha gostado, mas aí eu li outro livro e eu amei. Eu tô falando de Jojo Myers, aí como você preferir. Ela é uma autora que vai falar sempre, pelo menos todos os livros que eu peguei dela, é sempre uma narrativa que se passa nos anos 60, anos 70, sempre um pouquinho mais pra trás, ela vai falar sempre de romance. E eu comecei com Como Eu Era Antes de Você, porque eu tava louca pra ver o filme na época. E estreou o filme, eu não consegui terminar o livro era muito engasgado, ficou muito enrolado, eu não consegui me identificar com a escrita dela. Mas aí chegamos à Última Carta de Amor. Esse é um livro que também divide muita opinião, tem gente que ama, tem gente que não consegue terminar, porque eu acho que a escrita da Jojo, ela é muito peculiar, então aí você tem que gostar mesmo. Eu acho muito parecida a escrita dela, me lembra a escrita da Taylor Jenkins Reid, mas pode ser que muita gente veja que não tenha nada a ver, mas eu acho que lembra, principalmente se a gente levar em conta aí Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também se passa ali nos anos 60 e tal. A Última Carta de Amor vai contar a história de se passa no presente, mas também se passa no passado, e a gente vai vendo flashbacks que vão explicando aí a história principal. Então a gente vai conhecer a Jennifer, que ela é uma personagem que sofreu um acidente, ela perdeu a memória dela, ela volta à vida dela normal, só que ela não lembra de tudo, e aí ela começa a conviver com o marido dela, e ela começa a perceber que o marido dela é meio estranho. E aí ela começa a lembrar, encontrar bilhetes pela casa, e ela descobre que ela vivia um romance fora do casamento e que explodiu o cabeção. Sério. É muito bom. Eu terminei também com uma vontade de chorar esse livro. Ele termina bem, assim, mas eu sentia que tava perdendo aqueles personagens, sabe? Que não ia ter mais nada deles e foi muito sofrido. Depois eu assisti ao filme que saiu na Netflix. Eu não acho que o filme faz tanto jus, assim, ao livro, mas tem atores aí que eu amo. Eu quis assistir, mas é um bom filme, mas eu acho que não faz jus aí ao livro. Acho que poderia ser melhor. Então, eu não gostei muito do Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Myers, mas aí eu gostei de da Última Carta de Amor. Número 7. Eu adoro essa capa, mas eu odiei este livro. Eu vou ter que falar de A Troca, da Beth O'Leary. Aí eu já tinha lido um livro anterior dela, que é Teto pra Dois, e eu gostei muito de Teto pra Dois. Eu achei uma dinâmica muito legal, uma perspectiva muito legal. Recentemente ela lançou o 3º livro aí desse mesmo universo, que é Na Estrada com o Ex. Não é do mesmo universo, né? Mas segue essa mesma linha de comédia romântica. E eu tô doida pra ler, já teve gente que falou que gostou, tem gente que falou que não gostou, mas eu quero aí ter minha própria opinião. Então eu vim aqui falar de uma capa que eu amo, que é a Troca. Eu acho uma capa muito bonita, que segue a mesma vibe aí de Teto pra Dois. Eu já tinha gostado muito de Teto pra Dois, achei a capa belíssima, falei, vamos. Não gostei tanto assim da narrativa, é uma história um pouco diferente, a premissa da história do livro é diferente, então a gente vai ter uma avó e uma neta que vão trocar de vidas e ver a dificuldade das vidas trocadas. Então a gente tem uma jovem que acabou de estar ali num relacionamento que não é muito legal, e a avó vê que esse relacionamento não é muito legal, e aí ela mora numa cidade grande e a avó mora no interior, mas ela tá precisando de um tempo, ela vai ter 2 meses ali de recesso do trabalho, então elas trocam de lugar porque a avó também precisa conhecer gente nova. E eu não gostei. Eu acho que a ideia tinha tudo pra ser muito legal, mas esse livro me arrastou muito. Embora ele seja um livro curto, eu me senti muito arrastada, eu fui lendo só porque era leitura coletiva, e não curti tanto assim não. Então eu vou dizer que eu amo a capa dele, mas eu não curti tanto A Troca. E pra finalizar, número 8, eu não gosto dessa capa, mas eu adoro esse livro. Eu sei que muita gente vai citar Vergonha. Todo mundo que gravar essa tag, certeza que vai falar aí de Vergonha, mas eu não vou falar, primeiro porque é um super clichê, e segundo que eu não gosto tanto assim de Vergonha. Eu achei um livro muito legal, achei a história bem legal, muito bom mesmo, assim, gosto bastante. Mas eu não tenho esse amor que todo mundo que lê pega um amor desesperado por este livro. Eu gosto muito, mas não tenho esse amor desesperado. Então eu vou falar aqui de Ana e o Beijo Francês. Eu li esse livro quando eu tinha uns 12 anos, e eu achava a capa muito charmosa, muito linda. Eu amava essa autora, inclusive foi com Deus, nunca mais vi nenhum conteúdo, nenhum livro dela, mas eu gostava muito da Stephanie Perkins, mas nessa época eu tava lendo bastante coisa dela, e ela fez aí, ela escreveu esse livro, que é Ana e o Beijo Francês. Recentemente, o livro ganhou uma capa nova, que tá seguindo a mesma vibe aí dos livros...
Gente, falei besteira. Falei besteira! Cancela. Cancela. Quem sumiu foi a Suzane Colasanti, que é uma outra autora de livros jovens que eu acompanhava nessa mesma época. Mas, desculpa, gente, eu confundi o nome aqui das autoras, tá? Me cancela. Eu lembrei porque eu lembrei que agora saiu um livro novo, que é A Isla, não sei o que lá, que é da Stephanie Perkins. Então eu confundi as autoras. Rebobina, volta. E o Ana em Beijo Francês, como eu disse, ganhou então uma capa nova pra acompanhar todos o mesmo estilo, todas as capas da autora têm a mesma vibe, assim como a de John Moyers, que eu acho que é um ponto muito negativo. Eu não gosto quando o autor ele começa a seguir um padrão nas capas e parece que toda a capa é a mesma. São diferentes, mas tem a mesma premissa, o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de design. E isso me confunde um pouco, parece que todo livro é o mesmo, eu fico muito confusa. Então eu não gosto. Mas falando aqui de Ana em Beijo Francês, a capa é bem feinha, e aqui a gente vai acompanhar a Ana, que inclusive virou um universo expandido. Depois a gente teve Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e eu amo essa capa. Eu sei que ela é meio brega, mas eu amo a capa de Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Enfim, eu gosto das capas novas, mas a antiga é muito maravilhosa. Mas Ana e o Beijo Francês, a capa é muito feia, gente. E eu achava muito linda na época. Eu achava muito linda. E a Ana, ela vai pra França e lá ela vai conhecer o carinha, que eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele é o nosso protagonista e ele é muito fofinho. E ele tem toda uma coisinha diferente, porque ele é muito gato, mas ele é baixinho. E aí ela fica tipo, ai, ele é baixinho, mas tem toda uma história, é muito fofa, é muito lindo esse livro. E eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofo, ele me traz uma nostalgia muito grande, ele me traz sentimentos, assim, do passado, de eu ler esse livro quando eu era jovem, querer viver romance, querer ir pra França, querer conhecer a França e ver todas as cenas que eles falam no livro. Então eu gosto muito dele, mas a capa hoje, olhando assim, deixa um pouco a desejar. Mas eu também vou pagar a língua porque o irmão dele, que é Lola e o Garoto da Casa ao Lado, eu gosto. E segue a mesma vibe, mas eu gosto, eu juro que eu gosto. Enfim. Essa foi a minha tag das contradições. Deixa aqui nos comentários se você gosta que eu faça tag, se quer que eu faça mais tag literária, tag de filme, tag de série. Deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber, eu adorei gravar esse vídeo e talvez, muito provavelmente, eu traga mais aí ao longo do tempo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, é muito importante. Ativa as notificações pra você receber sempre uma notificação quando a gente tiver vídeo novo. E é isso, um beijo, até a próxima, tchau!